Olá, olá, meus amigos, tudo bem com todo mundo aí? Estamos aqui iniciando mais uma live aí do Academia Trabalhista. Pessoal, vamos aguardando aí enquanto o pessoal vai entrando. Já estou vendo que tem gente chegando aí. É, Juliano, Breno também. O pessoal está entrando enquanto nós estamos aí aguardando a chegada do professor André Molina. O Eduardo Matiota, um abraço, meu amigo, meu colega aí da magistratura aqui no TRT da segunda região, Felipe Marinho também, colega daqui da magistratura, que em breve vai estar defendendo a sua dissertação de mestrado. Desde já boa sorte aí, meu amigo. Bruno Acioli também, nosso colega. Pessoal aí que também está vindo aí acompanhar a live aqui muitos da magistratura aqui da segunda região, né? Um alô para FV Grimaldi também, que veio acompanhar aí a live conosco. Estamos aguardando aí, então, em breve para dar início, esperando a chegada do professor André Molina. Vai ser uma live aí bastante promissora, imagino eu, porque o professor André Molina é um estudioso de mão cheia, um acadêmico, né? Um abraço aí para o Fabiano Ramos também, que entrou. Um abraço aí para o Bruno Acioli, meu amigo, um grande abraço aí para você. Obrigado pela audiência. Enquanto nós vamos aguardando um minutinho aí até a chegada do professor André Molina. Enquanto o pessoal vai chegando também aí para a gente dar início logo em breve a nossa live, que vai tratar sobre um tema muito interessante, que é sobre o futuro do direito e do processo do trabalho, né? Um abraço aí, Felipe Marinho, não há o que agradecer. Em breve contaremos aí com a sua presença no projeto para vir comentar aí um pouco sobre a sua dissertação de mestrado, sobre um tema que é muito atual, que é o tema dos precedentes judiciais, né? Um alô também aí para Natália Médici, Nath Médici, que foi diretora de secretaria de uma das varas pelas quais eu passei aqui na segunda região. Um grande abraço para você, Natália. Foi um período bem bacana que a gente trabalhou junto. O Fabiano Ramos aí também, da Advocacia Cearense, não sabia que você é de lá, cara, mas então que bom encontrar aqui um conterrâneo aqui na nossa live. Um grande abraço para você, a Débora também entrando, o Natan Matheus também, colega aqui da magistratura. Muito bacana a todos vocês. Já vi aqui que o professor André Molina acabou de pedir a admissão. Um abraço aí também para Juliane Silvério, que está no perfil Audiência Trabalhista de AZ. Saulo Caetano, também colega aqui da magistratura. Bom, acho que então o professor André Molina está chegando. Muito Boa legal, tarde, meu meu caro. amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo aceite no convite. De antemão te agradeço enormemente aí pela sua disponibilidade de participar aqui do nosso projeto. O professor André Molina, meus amigos, ele é juiz do trabalho no titular, né, de vara do trabalho no TRT da 23ª região, no Mato Grosso do Sul. Perdão, no Mato Grosso, na realidade, né? Mato Grosso. Mato Grosso do Isso Sul, não não, pode que é a errar de jeito 24ª. nenhum. Do Mato Grosso. Desculpa aí o pessoal do Mato Grosso, os fãs do professor André Molina, pela gafe que o apresentador acabou de cometer. Mas o professor André Molina também, ele é professor da ESMATRA, lá do Mato Grosso, e também é mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O professor André Molina é um amigo que a academia acabou me apresentando. Os nossos caminhos meio que se cruzaram aí de forma até meio que inusitada. E exatamente por conta da academia, é um acadêmico de mão cheia, uma pessoa de uma profundidade de conhecimento que chega a dar inveja e deixar muitas pessoas admiradas. E também a capacidade que me impressiona muito no professor André Molina, que ele tem de passear pelos diversos temas do direito e do processo do trabalho, todos com a devida qualidade e com a devida profundidade. De qualquer maneira, então, vai ser uma alegria poder tratar e bater esse papo com você, meu amigo.
Eu abro então aí para que você possa fazer as suas primeiras considerações. Sim, meu caro amigo Ítalo, um grande prazer, né, estar aqui praticamente estreando nesse vosso projeto. Creio que seja a segunda live, né? Então, Exatamente. uma felicidade em ter lembrado de mim para poder estar aqui dialogando, né? Como você mesmo diz na apresentação aqui de vosso canal e de seus convidados, nós vemos pela internet, principalmente agora em épocas de pandemia, um emaranhado, né, de lives dos mais diversos temas, inclusive de temas jurídicos, mas mais vocacionados à área prática, né? A prática do dia a dia, a conhecimento e tudo mais. E raros são aqueles canais, ou raras são aquelas oportunidades em que se há espaço para uma discussão um pouco mais profunda, um pouco mais acadêmica, né? Que é uma área que enquanto professor, né, enquanto pesquisador, que me agrada bastante, né? E eu acho que o pesquisador, inclusive, tem esta atribuição, né, de contribuir com a evolução de direito e, a partir de uma pesquisa teórica profunda, trazer soluções práticas, né, para resolver os nossos problemas do dia a dia. Então, a academia seria o palco ideal para que esses dois vetores se encontrassem, né, a teoria e a prática. Então, eu estou aqui para a gente poder conversar a respeito disso. Eu mando meu abraço a vários amigos que eu estou vendo aqui acessar a nossa live, doutora Márcia, lá de Ribeirão Preto, da 15ª região, doutor Marcos Arvalone, advogado renomado em Cuiabá, servidores da Justiça do Trabalho da 23ª região, alunos e ex-alunos. Então é uma grande satisfação e eu deixo aí minhas boas-vindas, né, e o meu abraço para todo mundo. Maravilha, meu amigo. Então, um abraço também aí para o professor Marco Villatorre, que acabou de fazer aí também o acesso, né? É um acadêmico também de mão cheia e, de alguma maneira, o nosso projeto tem exatamente esse escopo que o professor André Molina acabou de mencionar. A ideia existem muitos perfis que trazem muitas informações relevantes de boa qualidade em matéria de concursos trabalhistas, prática trabalhista, e de alguma maneira eu me ressentia de um ambiente virtual onde a gente pudesse tratar sobre temas especialmente mais voltados à pesquisa acadêmica, o fruto dessas pesquisas acadêmicas, e ninguém melhor do que você também, professor André, meu caro amigo, para poder participar e dar aí a continuidade nesse primeira fase do nosso projeto. Sem mais delongas, eu acho que a gente poderia já de antemão então entrar no tema da nossa live, até porque a gente tem uma certa restrição aqui quanto ao tempo de duração. Claro. Eu vejo que o pessoal está perguntando aí sobre o tema da live. O tema da live que foi divulgado é sobre o futuro do direito e do processo do trabalho, né? Esse tema, ele é uma espécie de resumo, vamos dizer assim, numa frase, sobre os estudos do professor André Molina, na tese de doutorado dele, que foi feita em filosofia do direito, na área de concentração da filosofia do direito, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. E essa tese do professor Molina foi publicada posteriormente. Essa é a versão comercial do livro dele, né, da tese, Os Direitos Fundamentais na Pós-Modernidade, o futuro do direito e do processo do trabalho. Aí no perfil da Academia Trabalhista vocês vão encontrar referências a algumas pílulas, trechos da obra do professor André, que foram disponibilizados aí ao longo da semana. Bom, professor, para a gente dar o início, de onde nasceu então essa reflexão científica sobre o futuro do direito e do processo do trabalho? Antes da gente propriamente apresentar quais seriam esses prognósticos, de onde surgiu essa inquietação acadêmica com o tema? Ok, tudo, vamos lá. Eu vou tentar resumir aqui. É uma longa história, né, que não teve início propriamente com o doutorado que eu cursei de 2012 a 2016. Ele teve essa preocupação nasceu antes, ainda quando no mestrado, e eu fazendo mestrado em Direito do Trabalho, né, na PUC de São Paulo, eu comecei a dialogar bastante com a filosofia, comecei a frequentar créditos de filosofia do direito, e o meu orientador à altura, o professor Vilis Santiago Guerra Filho, era do departamento de filosofia, né? E eu propus, então, uma necessidade de revisitar o direito e o processo do trabalho a partir desses aportes de filosofia para reconstruí-lo em busca da
da modernização, da efetividade e tudo mais. Então, no mestrado, eu me ocupei, foi um outro livro, meu primeiro livro, A Teoria dos Princípios Trabalhistas, eu me preocupei em inserir o direito no trabalho dentro da perspectiva pós-positivista, né? Há pouco tempo, à época, inserida no Brasil em decisões do Supremo e tudo mais. Em outras palavras, reconhecer força normativa dos princípios, tratar de eficácia horizontal de direitos fundamentais, colisão de princípios, proporcionalidade, né, razoabilidade, temas que hoje estão mais afeitos à prática do dia a dia, mas à época, ainda lá no mestrado, há mais ou menos 12 anos atrás, ainda era um tema muito pouco explorado e menos ainda no direito do trabalho. Então, eu me conformei no mestrado ainda de aplicar este método pós-positivista para reler o direito do trabalho, o processo do trabalho que nós tínhamos, o direito positivo de então. A minha proposta, então, quando eu avancei para o doutorado, já no Departamento de Filosofia do Direito, foi, então, dar um segundo passo numa perspectiva de fazer propostas, inclusive, de legiferenda, ou seja, propostas de caminhos para onde o direito e o processo do trabalho deveriam ainda ir e não tinham chegado à altura. Eu, por exemplo, só para a gente falar algo mais prático, em 2010, há 10 anos atrás, então, eu escrevi um artigo científico publicado na revista da LTR, em parceria com o meu orientador, o professor Willis Guerra Filho, em que nós já defendíamos, evidentemente que cercado e debaixo de várias circunstâncias, a possibilidade de acordos extrajudiciais e, eventualmente, até renúncia de direitos trabalhistas em casos pontuais. Mas isso servia à altura para evoluir naquelas premissas fundamentais de que os direitos do trabalhistas são absolutamente irrenunciáveis, indisponíveis, inegociáveis. Então, eu já tinha preocupação de demonstrar à altura de que assim não era. Então, nós publicamos em 2010, né, eu escrevi, o professor revisou e assinou comigo, este artigo em 2010, dizendo da possibilidade, por exemplo, dos acordos extrajudiciais, que vieram se tornar realidade com a reforma trabalhista 7 anos depois, e nós defendemos à altura também, por exemplo, a possibilidade episódica e fundamental de renúncia de direitos trabalhistas em negociação coletiva, o que veio também a ser chancelado pelo Supremo Tribunal Federal 5 anos depois, no famoso, né, RL 590-415 do PDV de Santa Catarina. Então, essas ideias que embrionárias de 10 anos foram, então, aprofundadas e desenvolvidas por ocasião do doutorado, né, que resultou, né, neste livro que você demonstrou. Então, para falar de outra coisa prática, eu acho que a gente recupera um pouco mais na frente, por ocasião do doutorado, eu já trouxe num dos capítulos do livro uma série de soluções para o processo do trabalho do futuro. Um processo do trabalho, por exemplo, que fosse mais adaptável, que fosse mais flexível. Em outras palavras, que fosse moldado para dar a maior eficiência ao direito material. E nós estamos, coincidentemente, vivenciando isto nesse mês. Em razão da pandemia do coronavírus, da impossibilidade de contato pessoal, de comparecimento presencial às audiências, começam a se discutir, eventualmente até por recomendações ou atos de corregedoria, a possibilidade de dispensa de realização de audiências, utilizar o rito do CPC com citação, defesa e impugnação pelo PJE, dispensando a audiência de conciliação da CLT. Então, todos esses instrumentos que agora estão em pauta, que foram acelerados em razão dessa tragédia sanitária que estamos passando, eu já sugeri e já tratava desses pontos há alguns anos. Na tese mesmo, e que foi convertida nessa versão comercial do livro que você viu, eu falo exatamente isso e dou uma outra solução, inclusive, de uma mudança de perspectiva para que enxerguemos a segurança jurídica também uma perspectiva flexível. A segurança jurídica numa perspectiva também adaptável, moderna. Então, na essência, foi disso que se ocupou o livro. E para chegar, né, nessas conclusões, foi uma longa pesquisa e construção que pretendemos, digamos, resumir as ideias centrais nessa conversa aqui que começamos. Eu já antecipo desde já, Ítalo, antes de devolver a palavra aí, que nós estamos à disposição para que os alunos, aqueles amigos, colegas que nos dão o prazer aí da audiência, possam eventualmente enviar perguntas, né? Você me faça o favor de ir catalogando e anotando, claro. E a gente vai conversando a respeito e tentando responder dentro do possível, do contexto aqui da nossa conversa. Muito legal. Deixa um abraço também aí para o Alexandre Piovesan, que é presidente da Matra 18, está nos acompanhando aí. Um grande abraço.
Meu amigo André Molina, tratando agora, então, a partir desse breve panorama que você apresentou, das inquietações que chegaram a resultar nessa sua tese de doutorado, pergunto-lhe o seguinte: uma das premissas, talvez, muito importantes que é estabelecida na tese, é de que o modelo pós-positivista ele implica numa mudança do paradigma do direito e do processo do trabalho. Eu ainda quero chegar mais especificamente aqui ao longo da live nas especificidades dessa mudança. Mas trazendo uma perspectiva mais ampla, mais genérica, mais macro, qual é de fato o impacto que o pós-positivismo gera no estudo, na compreensão do direito e do processo do trabalho? Pensando de maneira talvez mais genérica, para depois a gente aprofundar em cada um, no direito material e no direito processual especificamente. Tá, perfeito. Muito resumidamente, o pós-positivismo é um movimento da teoria e da filosofia do direito, né? Basicamente construído pós-Segunda Guerra Mundial, que procurou avançar e agregar aportes teóricos ao positivismo normativista que vigorava até então. Muito resumidamente, o positivismo normativista, de matriz keynesiana, né, mas não só, reconhece ou reconhecia a força normativa apenas e tão somente as regras jurídicas. Os princípios jurídicos eram legados uma função meramente subsidiária ou complementar. Todos aqui recordam que o nosso CPC até há 2, 3 anos atrás, até o fim da vigência do CPC de 73, ele dizia, em outras palavras, o seguinte: o juiz não se exime de sentenciar alegando lacuna ou obscuridade na lei. Ponto. Aí dizia, não havendo, né, regras jurídicas, só neste caso de não havendo, é que o juiz se socorreria de princípios, analogia, né, costumes e tudo mais. Então os princípios eram confinados àquela altura a esta função secundária e meramente complementar. O movimento pós-positivista, que surgiu, como eu disse, após a Segunda Guerra Mundial, ele de uma certa forma tentou fazer com que o direito se reconectasse à moral. A moral que foi perdida durante a Segunda Guerra, com o regime nazista, né, uma série de violações que nós conhecemos. E esses autores pós-positivistas, a exemplo de Dworkin, mais recentemente Alexis e tantos outros, eles tiveram a seguinte compreensão, de forma muito singela: reconectar o direito à moral não pode significar um retorno ao justnaturalismo, a ideia de justo por natureza e todas aquelas consequências de quebra de previsibilidade, de segurança jurídica. Como é então que nós reconectamos o direito à moral, à justiça, sem perder segurança jurídica? A solução proposta, então, foi que dessemos verdadeira eficácia normativa aos princípios constitucionais, verdadeira eficácia normativa aos direitos fundamentais previstos na Constituição. Por exemplo, é clássica a lição do professor José Afonso da Silva de que nós teríamos disposições constitucionais, e a tese dele é da década de 1960, nós teríamos disposições constitucionais de eficácia limitada. Na prática, é dizer o seguinte: enquanto o legislador não regular, a Constituição não vale nada. Então, é contra isso que o pós-positivismo se debate, reconhecendo a existência, então, de força normativa aos princípios. E com a força normativa aos princípios e com o reconhecimento de que as normas jurídicas eram um gênero a partir da qual nós temos duas espécies normativas, regras e princípios, isso revoluciona tudo. Por exemplo, desde mecanismos de resolução de antinomias, desde mecanismos de preenchimento de lacunas, perguntando ou reperguntando se elas de fato existem. Para falar em exemplos concretos, se os direitos previstos na Constituição valem como norma jurídica que são, com todos os seus efeitos, com toda a sua eficácia, eu poderia cogitar, então, da eficácia do contraditório e da ampla defesa em uma relação de trabalho? Para falar na prática, quando o empregado dispensado, fulano, você foi dispensado, Ítalo, você foi chamado na diretoria, você foi dispensado. O que é que eu fiz? Não interessa, justa causa, passe no RH, mas eu quero saber o que é que eu fiz. Você teria o direito fundamental constitucional à informação, ao contraditório e ampla defesa. Esses direitos vinculariam uma relação privada de trabalho? São questionamentos que o pós-positivismo pretende ou busca
responder. Então, nessa introdução que você me pediu para fazer, ao inserir o direito do trabalho nesta nova realidade, nós o colocamos de cabeça para baixo. E a primeira consequência, por exemplo, também é reconhecer a inexistência de princípios absolutos. O pós-positivismo parte do pressuposto de que não existem princípios absolutos. Veja um outro exemplo concreto, que depois nós retomamos na explicação. Nós admitimos, por exemplo, tranquilamente, que episodicamente, de forma livre, as pessoas em sua vida privada renunciem direitos fundamentais. Nós temos, por exemplo, quem entra em programa de reality show e fica pelado na televisão. É uma renúncia episódica, fundamentada muito bem, mas de parcela de seus direitos fundamentais. Só que nós não admitimos de forma nenhuma, ou não admitíamos, nenhum tipo de flexibilização mínima que o fosse nos direitos trabalhistas, ao argumento de renunciabilidade, indisponibilidade, como se esses princípios fossem absolutos. Nós temos um caso rumoroso aí do TRT da segunda região, da década de 1990, em que um afamado professor dava aula num cursinho preparatório de um outro afamado professor, que vocês podem até imaginar quem seja, e eles tiveram uma certa desavença, e aquele professor jurista que dava aula ajuizou uma ação trabalhista argumentando que seus direitos eram disponíveis, renunciáveis, ele não sabia o que estava fazendo, em razão de que pleiteou o pagamento de uma série de verbas trabalhistas, obteve ganho na primeira instância, debaixo desses argumentos, mas o TRT da segunda região reformou. Então notem que é um problema que a prática nos coloca à prova todos os dias, nos próprios processos de execução. Nós afirmamos classicamente em nossa doutrina, naquela mais clássica, por exemplo, de Américo Plá Rodrigues, que os direitos trabalhistas são indisponíveis e irrenunciáveis. Aí o CNJ e o TST promovem semanas de conciliação na execução, que nada mais é do que renúncia de parcela dos créditos já reconhecidos e parcelamento. Então, o pós-positivismo não é uma via ou uma vertente de flexibilização de direitos trabalhistas no sentido de neoliberalismo, longe disso. O pós-positivismo é um instrumento metodológico jurídico que procura explicar o direito neste contexto de constitucionalização em que vivemos, em que principalmente os direitos fundamentais têm força normativa. Como resolvê-los, então, na aplicação prática do dia a dia? Então, esses instrumentos que nós procuramos dar em nível de direito material e depois avançamos num capítulo mais ao final da pesquisa para dizer o direito processual. Serve aquele direito processual originário de 43 ou no direito processual também precisamos e temos espaço para dar algum passo à frente? Então, a introdução mais ou menos da ideia pós-positivista é isso aí. De fato, uma das coisas interessantes que também me parece que está dentro dessa linha que você colocou é a ideia de romper com aquela barreira da distinção entre texto e norma, né? Que até então no positivismo normativista não havia um espaço para fazer essa distinção e com o pós-positivismo, de alguma maneira, começa a se abrir um novo caminho dentro desse sentido, que aí então abre espaço, como você bem disse, para o reconhecimento da força normativa dos princípios, etc. Agora, deixando um abraço também para a nossa colega Lorena Colnago, que nos acompanha aí, que é sua amiga também, minha, né? Pegando o gancho dentro dessa explicação que você trouxe, até porque você fez, Molina, já uma breve reflexão com a ideia dos princípios do direito material do trabalho. Um dos pontos muito interessantes da sua tese, que está previsto aí no livro, né, é quando você menciona de que aquela lógica que sempre era utilizada para resolver, muitas vezes, as antinomias no âmbito do direito material do trabalho, quando a gente fala de que prevalece a norma mais favorável, você traz uma construção que até para mim era novidade, foi novidade para mim, né, antes de estudar o seu pensamento, que é essa ideia do princípio pro homine. Já existia algum lampejo dele na ideia do direito internacional, mas me parece que na tese você faz um link e você apresenta uma nova roupagem, de alguma maneira reconstruindo essa ideia da solução das antinomias, não mais pela ideia da norma mais favorável, o que era, a gente poderia dizer que era um dogma sacrossanto no direito material do trabalho, né? E você apresenta um novo critério, talvez um critério distinto para essas soluções. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu acho que assim, é um dos pontos que me chama bastante atenção na sua tese, tanto no aspecto da inovação, quanto também da consistência acadêmica da sustentação. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente aí.
Tá, vamos lá. Pressupondo, então, no modelo pós-positivista, que o ordenamento jurídico, este conjunto de normas, é formado por normas que são regra e é formado por normas que são princípio, é intuitivo que o número de antinomias e de colisões vão se potencializar. Nós continuaremos tendo conflito de regra com regra e passaremos a ter conflito de princípio com princípio e de princípio com regra. Então, nós precisamos desenvolver também mecanismos de solução de antinomias para tanto. Classicamente, de matriz keynesiana também, nós tínhamos 3 diretrizes para resolver os conflitos entre regras. Seriam os critérios da hierarquia, da especialidade e da temporalidade. Só que se nós começamos a testar esses critérios no nosso dia a dia, nós veremos que hoje eles desempenham quase nenhuma função. Por quê? Porque, por exemplo, se nós temos 2 disposições na nossa Constituição que entram em rota de colisão, qual que está hierarquicamente superior? Nenhuma. Qual que está temporalmente mais recente? Nenhuma. Qual que é mais especial? Nenhuma. Os direitos fundamentais, de forma geral, são mais abertos e mandamentos de otimização, né, como diria Robert Alexi. Então, esses critérios clássicos não atendem mais a solução. Então, eu passei então a desenvolver quais seriam os critérios. Invertendo um pouquinho para chegar ao ponto em que você questionou, já é clássico, né? Hoje, o reconhecimento de que no conflito entre princípios, entre direitos fundamentais, nós temos que realizar o juízo de proporcionalidade. O que é isso? Tentar, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, amoldar os 2 direitos fundamentais em colisão, de modo que ambos prevaleçam na maior medida possível de acordo com as circunstâncias do caso concreto. É o exemplo muito típico que nós temos em direito do trabalho das revistas em bolsas, mochilas e sacolas. Nós temos, de um lado, o empregador tentando defender o seu direito ao patrimônio e, de outro lado, o trabalhador, com toda razão, resguardando a sua privacidade e intimidade. Então, neste conflito entre intimidade e patrimônio, qual é que vale? Se nós fôssemos aos critérios clássicos, qual que está hierarquicamente superior ao outro? Nenhum dos 2. Qual que é temporalmente mais recente? Nenhum dos 2. Qual que é mais especial? Nenhum dos 2. Então, a proporcionalidade nos dá a solução à luz do caso concreto com os testes, não é isso? De adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, que eu resumo muito adequadamente e resumidamente. Imagine você um trabalhador que ele é vigilante, trabalha na portaria de um depósito de geladeira. O empregador que promove revistas, como nós vimos, ele, em tese, pretende proteger o seu patrimônio. A pergunta é adequado proteger o patrimônio, leia-se, geladeiras, revistando a mochila de alguém? Evidentemente que não. Então, esta medida seria desproporcional. Ou seja, a intimidade do vigilante que teve a mochila revistada seria restringida de forma desproporcional. Por quê? Porque a revista da mochila dele, restringindo em alguma medida a sua privacidade, de outro lado, não estaria fomentando a proteção do patrimônio do empregador. A situação mudaria de figura, por exemplo, se o trabalhador fosse inserido em uma atividade de pedras e metais preciosos, joalheria. Então, em tese, revistar bolsa e mochila e sacola é adequado para proteger o patrimônio de um dono de uma joalheria, de uma fábrica de joias? Sim. É necessário, na medida de que existem outros meios mais eficazes e menos invasivos? A princípio, responderíamos que não. E os benefícios que traz compensam as pequenas restrições que provocam? Se respondermos que sim, então diremos que essa medida de revista da mochila dos empregados que trabalham na joalheria, ela seria proporcional, leia-se constitucional, leia-se rejeição do eventual pedido de danos morais. O TST, por exemplo, avançou neste ponto para reconhecer como adequado, proporcional, a revista de mochilas e sacolas de quem trabalha em hospitais e tem contato com medicamentos de uso restrito, medicamentos de alto custo e tudo mais. Então, reconheceu esta possibilidade. Então, percebam que eu só posso dar o resultado da ponderação qual direito prevalece no caso concreto. E no caso do hospital, prevaleceu em alguma medida o patrimônio do empregador
em detrimento da privacidade do trabalhador. Isto já provoca uma série de questionamentos. Primeiro, os direitos trabalhistas não são irrenunciáveis? Será? 2, no conflito sempre prevalece a norma que seja mais favorável ao trabalhador? Será, neste caso? Então percebam que todas essas premissas elas são requestionadas a partir desta posição. Então nós resolvemos o conflito entre princípios a partir do critério da proporcionalidade. E o conflito entre regras? Regras, como é que nós resolvemos? O direito do trabalho, de uma forma geral também, aqui é uma crítica acadêmica, nunca se deu muito bem com isso, não. Partir-se do pressuposto de uma alegação de uma hierarquia dinâmica de normas trabalhistas. Por quê? Porque se eu tenho uma norma coletiva que diz que o adicional de horas extras é de 100% e a Constituição diz que é 50%, prevalece, no caso, não a Constituição, mas prevalece, no caso, a norma coletiva. Então a norma coletiva está acima da Constituição, não está acima da Constituição. Na minha concepção, é exposta no livro, nós não temos hierarquia no ordenamento jurídico. Ao reconhecer a inexistência de hierarquia, a mim desaparecem essas preocupações e essas respostas parciais de hierarquia dinâmica ou coisa que o vale. No meu ordenamento jurídico, o meu ordenamento jurídico mental, né, construído a partir da leitura dos textos, é um ordenamento jurídico heterárquico. É um ordenamento jurídico em 3 dimensões. A própria capa do livro que você mostrou transmite essa ideia de um emaranhado de normas em todas as direções, em que nós resolvemos esses conflitos com base nisso. Então, se eu tenho 2 regras que conflitam uma com outra, não me interessa se está na Constituição, na norma coletiva, no contrato individual, pouco importa. Qual que vai prevalecer? Aquela que mais fomente a dignidade da pessoa humana, que é o núcleo central do sistema quando falamos de direito material. E é um pouquinho diferente, foi a sua pergunta originária, eu fiz a volta para estabelecer o contexto. É um pouquinho diferente da ideia de norma mais favorável, né, que nós conhecemos classicamente do direito do trabalho. Por quê? Porque no conflito e na aplicação do critério da norma mais efetiva, a proteção da dignidade da pessoa humana, em alguns casos pontuais, o interesse que vai prevalecer pode não ser o do trabalhador. E nós temos um exemplo clássico muito comum disso, que é a impenhorabilidade do bem de família. Então, no eventual conflito entre um direito à execução e tudo mais do trabalhador e o direito de dignidade e tudo mais do empregador executado, no caso, prevalece a regra que mais fomenta a dignidade da pessoa humana, que no caso privilegia o empregador. Nós temos um exemplo também recente com a impossibilidade de prisão do depositário infiel. Eu estou ficando velho e sou do tempo que na Justiça do Trabalho se determinava a prisão de executados por infidelidade no depósito também. O Supremo reconheceu, não é isso, pela Convenção Americana de Direitos Humanos, de que nós precisamos avançar, que isso não tem mais eficácia aqui. Ou seja, neste conflito de interesses, prevaleceu o interesse, no caso, do executado empregador. Isso a demonstrar que o princípio pro homine, que mais fomenta a dignidade da pessoa humana, embora na maioria dos casos fomentará os interesses do trabalhador, em alguns outros fomenta interesses e direitos fundamentais dos empregadores. Daí porque não é sinônimo. Pro homine não é sinônimo de norma mais favorável que classicamente nós conhecemos no direito do trabalho. Perfeito. Molina, ainda também tratando dentro desse tema, o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte, me parece que de alguma maneira, quando você trata da colisão dos direitos fundamentais, ou seja, especialmente dos direitos fundamentais com estrutura de princípios, né? De alguma maneira você dialoga com essa ideia do princípio da proporcionalidade, que é muito bem proposto pelo Robert Alex, que você citou na obra dele. O Virgílio Afonso da Silva também, que eu sei que é uma inspiração para você, que também dialoga a partir dessa proposta metodológica. Agora, especificamente nas regras, a pergunta seria, não faz sentido mais também para as regras falar naqueles critérios clássicos de solução de antinomias? Por exemplo, aquele critério clássico de critério cronológico, por exemplo, uma norma posterior deveria ser aplicada em detrimento de uma norma anterior, né? Então, no raciocínio dos princípios de direitos fundamentais, me parece que essa ideia da proporcionalidade comparece bem, mas eu queria te ouvir sobre isso. E no campo das regras, conflito entre regras, eu aplico também a ideia do princípio pro homine, ou aí é o critério antigo de solução de antinomias, ou um terceiro, um outro critério que você julga pertinente?
Tá, ok, vamos lá. A ideia de fomento à dignidade humana, do princípio pro homine, também vem revisar esses critérios clássicos de solução de antinomias no conflito entre regras. Se nós formos, por exemplo, na maioria dos tratados internacionais de direitos humanos, que traz normas que são princípios e que traz normas que são regras também, os tratados têm aquela cláusula de diálogo, de vedação de retrocesso e tudo mais, que diz, em outras palavras, mais ou menos o seguinte: os direitos previstos neste tratado não prevalecerão se, por acaso, o direito interno tiver disposições que sejam mais benéficas. O que é isso? Você dá um próprio exemplo de que disposições que estariam hierarquicamente superior, para quem acredita em hierarquia, e que estariam cronologicamente mais recentes, elas são humildes ao ponto de reconhecer. Eu não aplico se eu tiver disposições mais antigas e hierarquicamente inferiores que sejam melhores. Melhor para quem? Melhor para a dignidade da pessoa humana. Então, eu acho, inclusive, também que no conflito entre regras, o critério que nós devemos acenar deve ser sim, a ideia de pro homine. Inclusive, isto me dá uma pista, e eu escrevi muito antes do CPC com vigência em 2016, esta ideia, mas parece-me que o CPC de 2016 acena nesse sentido. Se nós formos verificar o congênere do antigo artigo 129 e 128, que falava dos critérios clássicos, hoje em dia não se fala mais isso. Se nós formos tanto no artigo 8º quanto no 489 do CPC novo, desapareceram com esta ideia de temporalidade, hierarquia e especialidade. Fala que o juiz, no conflito entre normas, justificará o critério adotado na solução da antinomia, acessando a proporcionalidade, entre outros critérios. Parece-me que ainda timidamente o nosso sistema jurídico já acolheu a ideia do princípio pro homine, que não está mais apenas e tão somente nos tratados internacionais, mas estão também aqui no nosso sistema. O Dr. Marcos Arvalone já trouxe uma pergunta aqui que nós vamos enfrentar um pouco mais quando falarmos. E como é que fica a segurança jurídica neste modelo flexível? Nós vamos chegar lá, fiquem tranquilos. Eu ia, inclusive, Molina, aproveitando o ensejo da pergunta aí do Marcos, só para referenciar, a norma que você mencionou está no polêmico artigo 489 do CPC 2015, quando ele fala no parágrafo 2º que na colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, etc, etc. Agora, de alguma maneira, quando a gente pensa na ideia e isso me parece também que os filósofos do direito, quando pensam nessa ideia de normas com estrutura de regras e norma com estrutura de princípios, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que há um certo reconhecimento de que as regras também têm seu benefício no ordenamento jurídico. Porque, de alguma maneira, aqui no Brasil, as pessoas, algumas eu vejo comentando, como dizer, não, princípios é princípio e com princípio se resolve tudo e fica por isso mesmo, né? E os filósofos do direito também defendem que as regras têm o seu papel de importância, especialmente por trazerem maior previsibilidade. E aí, entrando dentro da pergunta do Marcos Arvalone, a maior segurança jurídica, né? A maior capacidade que as pessoas tenham a possibilidade de se comportar e entender qual é o que o ordenamento jurídico espera como comportamentos de proibição, permissão, etc. E quando a gente raciocina, por exemplo, que nas regras também deverá prevalecer aquela que fomenta melhor a dignidade da pessoa humana, isso não comprometeria o papel das regras que existem exatamente para tentar dotar o sistema de um pouco mais de previsibilidade? Tá. Vamos lá. Em síntese também aqui da ideia, se nós partimos do pressuposto, e parece-me que hoje isso é corrente, de que o núcleo essencial do nosso ordenamento jurídico atual é a dignidade humana, que se encontra no artigo 1º de todas as constituições democráticas e também dos tratados internacionais pós-Segunda Guerra, nós poderíamos imaginar, em raciocínio ilustrativo, que sendo o núcleo a dignidade, nós teríamos os direitos fundamentais, que seria uma primeira capa eficacial que decorrem da dignidade. E assim o ordenamento vai se expandindo em todas as espécies normativas. De modo que, meu caro, inclusive falando com Alexis dos princípios enquanto mandamentos de otimização, os princípios tendem, por serem plásticos e mais abertos, eles tendem à expansão. Eles tendem a alcançar relações de fato as mais diversas e as mais distantes. Qual seria, então, o papel das regras jurídicas?
O papel das regras jurídicas é o legislador pontuar que, naquele caso concreto, o princípio não alcança, porque eu tenho uma regra específica que dá a solução do caso. Por exemplo, retomamos o nosso exemplo das revistas em bolsa e mochilas em sacolas, a própria CLT, o legislador, já deu um avanço colocando uma regra sobre a qual os princípios não conseguem invadir. Qual seja, é vedada revista íntima de mulheres. Então, quando o legislador já avança para impor uma regra específica num caso concreto, isto quer significar que o princípio ali não alcança. E eu tiro duas conclusões disso. A primeira é que num conflito entre regras e princípios, desfaz-se aquele mito de que os princípios são mais importantes e devem prevalecer. Sim, negativo. Isso. Em muitos casos, prevalecerá a regra, porque ela já é resultado de uma preponderação legislativa que o legislador é legitimado que está, já o fez e deu a solução do caso concreto. E qual que é a segunda conclusão? Onde o legislador já deu o resultado por meio de uma regra, não cabe ao intérprete fazer novamente ponderação. Onde o legislador já deu um resultado por meio de uma regra, não cabe ao legislador desconsiderá-la a pretexto de eficácia dos princípios. E esta patologia, nós vimos num modelo inadvertido de pós-positivismo. Com a devida vênia, estamos aqui num ambiente eletrônico acadêmico, algumas decisões judiciais fundamentam a pretexto de princípios para se fazer o que quiser e desconsiderar o ordenamento jurídico. Isso não é pós-positivismo. Para os pós-positivistas, se eu tenho uma regra prevista no ordenamento jurídico, ela deve ser seguida, vírgula, salvo se ela for inconstitucional. Então, é preciso fazer, no caso, um controle difuso de constitucionalidade para retirar a eficácia daquela regra naquela situação concreta. Mas este exercício de juiz é tão grave, mas tão grave para o sistema, que todos sabem que cabe até recurso extraordinário de uma sentença trabalhista que fizer isso. Então, cuidado. Não posso invocar princípio para fazer qualquer coisa. Os princípios não alcançam os espaços de incidência que já há regra positivada. E eu dou um exemplo concreto também para a gente fechar este raciocínio, no que trata, por exemplo, eu acredito até que eu já tenha dialogado com você a respeito disso, no que trata, por exemplo, na preponderação legislativa que o Constituinte fez em relação à inviolabilidade das comunicações. O Constituinte disse o seguinte: qual é o princípio? As comunicações telefônicas, telegráficas são invioláveis. Este é um princípio. Aí diz o seguinte, complementa por meio de uma regra, salvo em caso de ordem judicial para investigação ou ação penal. Então, o juiz do trabalho estaria autorizado, com base no princípio do acesso à prova, da busca da justiça, da busca da verdade real, do que quer que o valha, determinar uma interceptação telefônica do preposto com o executado? Absolutamente não, porque nós temos uma regra proibitiva, antecedente, que não deixa o juiz invadir esse espaço. Então, eventualmente, o juiz do trabalho que invoca princípios para determinar uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo em processo trabalhista, esta conduta dele, muito longe de ser aplicação do método pós-positivista, é uma conduta inconstitucional que violenta o sistema e que, por outro lado, enfraquece o modelo pós-positivista a pretexto de aplicá-lo. E você me dá um último gancho para dizer que vem muito a calhar também essas disposições com o que nós estamos vendo agora com decisões de crise, não é isso? O próprio Supremo Tribunal Federal, na discussão que fez... na discussão que fez... É como se... Estão se esquecendo que o período é de exceção, mas o Estado não é de exceção, né? Exatamente. Agamben. Note, a nossa Constituição tem uma regra jurídica, no artigo 7º, dizendo redução de salário só por norma coletiva. Sim. Esta é uma regra da Constituição. O próprio Constituinte originário já preponderou e já deu como resultado, neste conflito entre necessidade, preservação do salário e tudo mais, nesses direitos fundamentais, já deu a solução. O salário é redutível, vírgula, em caso de norma coletiva justificada, negociada e tudo mais. Então, na medida em que o Supremo avança com argumentos de crise e tudo mais, para dizer que este dispositivo não é bem assim, na minha leitura, é uma decisão que não se amolda ao modelo metodológico pós-positivista. É uma decisão que, a pretexto de aplicar princípios, na verdade, subverte o ordenamento.
Aí vocês poderiam me redarguir, professor, mas a realidade, se não for assim, vai todo mundo quebrar, tal. Muito bem. Mas essas são soluções de legem ferenda que demandam do legislador. O juiz não pode ser justiceiro ao ponto de, desconsiderando o ordenamento jurídico, querer fazer a justiça do caso concreto. Ele não é legitimado para isso. Então, eu reputo no campo acadêmico como inadequada ou inadequado o raciocínio levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal, no caso em que dispensou, em outras palavras, não é isso, a prévia negociação coletiva para redução de salário. Muito bem, Molina. Ainda para a gente tratar desse tema, até porque eu estou vendo que o nosso tempo nós já estamos aqui com mais ou menos uns 45 minutos de bate-papo, para mim passou muito rápido, né? E eu acho que vale a pena talvez a gente voltar aí, porque o processo ainda vai dar muito espaço para a gente conversar. E talvez, assim, não sei se também você queria falar mais uma coisa, mas ainda tinha um outro ponto dentro do campo do direito material que eu queria ver contigo, que era exatamente ainda dentro dessa ideia da previsibilidade e da segurança jurídica. Em outras palavras, no momento em que eu sustento, né, partindo do pressuposto de que a norma que deve ser aplicada é aquela que melhor favorece a atividade da pessoa humana, e supondo que eu tenha duas regras temporalmente diversas, né, a gente poderia citar como exemplo, talvez, aquela questão, por exemplo, da periculosidade dos eletricitários, né? Aquela lei de 2012, que foi uma lei que foi bastante questionada. De alguma maneira, ela avançou num determinado ponto, porque previu a periculosidade, por exemplo, para os profissionais da área de segurança, que até então não eram contemplados com essa previsão. Mas, de alguma maneira, ela também prejudicou uma parcela dos trabalhadores no campo dos eletricitários, uma vez que reduziu a base de cálculo. Eu nem quero entrar muito na discussão do direito intertemporal, porque eu sei também que isso aqui daria uma outra live para a gente conversar, que eu sei que você também tem um estudo muito aprofundado no tema. Mas o que eu quero mencionar é dentro dessa perspectiva da segurança jurídica. Ou seja, essa lei nova veio, né, criou um determinado contexto e, por uma perspectiva, ela pode ser encarada como talvez mais favorável ao trabalhador ou, para não utilizar esse critério, melhor consagradora da dignidade humana. Ao passo que, sob uma outra perspectiva, por exemplo, na perspectiva dos eletricitários, talvez ela não seja, porque reduziu essa base de cálculo. Num modelo tradicional, a gente vai dizer, aplica-se a lei nova como regra, por quê? Porque é mais nova, né? O critério temporal, o critério cronológico diz que aplica essa. E quando eu vou dizer, então, que se aplica aquela que favorece melhor a dignidade da pessoa humana, como que eu vou garantir a segurança jurídica, uma vez que talvez esse raciocínio seja mais fluido do que quando a gente raciocina, talvez, no modelo clássico de antinomia, né? Sim. Note, está necessariamente embutido nessa perspectiva uma maior evidência de um modelo e um sistema de precedentes obrigatórios. Então, na medida em que o resultado do juízo de ponderação, como nós vimos no exercício de bolsa, mochila e sacola e tantos outros, só se dá à luz do caso concreto, então nós não temos como dar uma resposta a priori. A solução só virá de acordo com essas circunstâncias fáticas. De modo, então, que é absolutamente importante que os tribunais tenham consciência deste papel, que possam uniformizar a sua jurisprudência, dando um resultado, por exemplo, nessa pergunta sua, e também, principalmente, se valendo da técnica da superação prospectiva, né? Ainda que se for o prospectivo duas vezes, né? O que a doutrina de common law chama do prospective overhauling, ou seja, eu supero minha posição, mas nem naquele caso eu aplico, apenas dali para frente. Então, com isso, eu teria evolução do direito e, ao mesmo tempo, segurança jurídica. Nós vimos essa questão, ela teve muito em debate, um tema muitíssimo próximo com esse que você falou, com a questão da acumulação dos adicionais. Qual era a interpretação tradicional? Os adicionais não se cumulam, de modo que ainda que submetido... Né? Exato. Ainda que o empregado submetido aos dois agentes, classicamente se entendia que não se cumulava. O empregador só pagava um, então. Aquele que era melhor ao trabalhador. Aí vem uma decisão a posteriori e diz que cumula. Só que diz que cumula dali para trás, criando um passivo em relação ao empregador. Aí depois o TST vem e diz que não cumula. A própria SDI, num intervalo de 6 meses, diz que sim, diz que não, foi e voltou até ter tomado a decisão final agora.
nota de rodapé. Embora eu tenha dúvida se a decisão final foi a melhor, mas isso não importa para o sistema de segurança. O que importa é que tivemos uma decisão final e que a decisão final resolveu essa questão. Se tivesse o TST no recurso de revista repetitivo reconhecido que os adicionais cumulam, seria de tudo recomendável que assim fizesse e dissesse: esta decisão vale daqui para frente. A partir do mês que vem, então, nas relações de direito material, vocês, empregadores, passem a pagar os adicionais cumulados. Então, nós teríamos um acoplamento desses dois grandes vetores, de prevalência de direitos fundamentais, de evolução do direito, de princípio pro homine, fomento da dignidade humana, e, de outro lado, segurança jurídica. Isto é absolutamente tranquilo de ser feito e de ser reconhecido no nosso sistema. Eu não sei se você se recorda, nós tivemos essa técnica muito interessante lá atrás, no caso das dispensas em massas, naquele caso da Embraer, muito rumoroso, em que chegou ao TST em 2009, e o TST, vejam, muito antes do CPC, já tomou essa técnica. Com base na segurança jurídica, disse o seguinte: olha, no caso da Embraer, não deveria ter sido dispensado em massa, direitos fundamentais incidem no caso e tudo mais. Porém, como a nossa jurisprudência não era essa, não podemos condenar a Embraer para que ela sirva de bode expiatório do exemplo, para daqui para frente todos sigam. Então, nós avançamos na posição, disse o TST na altura, para exigir prévia negociação a dispensa em massa, mas absolvemos, no caso, a Embraer. Então, isso acedou para que dispensas a partir da publicação do acórdão não fosse feita mais em relação a essa questão. Então, acho que nós conseguimos facilmente acoplar essa questão. E eu trago, evidentemente, no capítulo em que eu falo de segurança jurídica flexível, uma série de outros mecanismos, não só a implantação de um modelo de precedentes. Eu falo em contraditório substancial, em vedação de decisão surpresa, entre outras questões. Eu não sei como é que você quer fazer, nós temos aí mais alguns minutos, eu já digo as ideias processuais gerais, ou nós voltamos depois um pouco do processo. Eu acho que a gente poderia fazer assim, eu estou vendo que a gente tem aí, talvez aí mais ou menos uns 8 minutos para finalizar, e aí era já o que eu queria já te dar a palavra para te ouvir, né? Porque tudo isso que você construiu aí, a partir dessa ideia que a gente debateu dentro do direito material, ele também respinga no processo, né? E isso na sua tese é bem claro, porque você traz um compartimento, né, dentro da tese para tratar talvez do impacto do direito material, do impacto no direito processual especificamente, né? Especialmente no direito processual, onde é um capítulo bem definido para tratar sobre esse assunto. E aí o que eu queria te ouvir é, assim, em linhas gerais, né, para a gente poder vir aqui para o segundo bloco, como que esse modelo pós-positivista, essa ideia da força normativa dos princípios, a ideia do princípio pro homine, esses critérios de solução de antinomia, todo esse arcabouço teórico que você nos apresentou aí durante esse momento, como que isso, de alguma maneira, impacta também no processo do trabalho? E aí, logo em seguida, quando a gente voltar no segundo bloco, a gente já parte logo para ouvir nas questões das lacunas de forma mais específica. Tá. Vamos lá, muito resumidamente, em 5 minutos que nós temos, a observação diária nos mostra que as relações de direito processual são cada vez mais diversificadas, de acordo com a complexidade da nossa sociedade e tudo mais. O juiz do trabalho enfrenta desde uma demanda entre uma empregada doméstica e seu empregador, um executivo, trabalhadores por plataforma. As situações de direito material são as mais distintas. E nós tínhamos um único caminho processual para que esse direito material fosse colocado em andamento, que seria o procedimento ordinário, depois que veio, né, com alterações legislativas o procedimento sumaríssimo. Mas, em regra, nós teríamos caminhos únicos e pré-formatados para colocar em andamento esse direito material que ele é flexível. Então, qual é a minha ideia, muito resumidamente? Depois, nos exemplos, isso vai aflorar a tese. É que nós precisamos também de um processo que seja flexível, adaptável e eficiente para colocar em evidência esse direito material que é diferente. Para falar em termos práticos, eu vou marcar audiência inicial em um processo, por exemplo, em que o réu é a fazenda pública, em que o procurador de Estado não tem autorização legislativa para fazer acordo. Qual o objetivo? Se fazer audiência inicial no processo do trabalho cujo réu é a fazenda pública, é o município de São Paulo. E sim, numa lide que não haja necessidade de produção de prova oral também, né? Uma série de situações. Inclusive, se o juiz do trabalho dispensasse
a audiência inicial, neste caso do município de São Paulo, era capaz do processo ser anulado. Por quê? Porque ele não seguiu aquele procedimento formulário. Então, nós precisamos também refletir no processo para avançar nessa perspectiva. Eu não sei se você se recorda, nas comissões de conciliação prévia, antes da declaração do Supremo, se tinha a diretriz de que eu precisava passar primeiro na CCP para depois entrar com a ação. Só que o reclamante entrava com a ação, o juiz perguntava, tem proposta de mesmo sem passar, tem proposta de acordo? Não, não tem. Fazia a instrução, ao final da instrução, tem proposta de acordo? Não, não tem. Da sentença havia recurso, o tribunal analisava o mérito, chegava no TST, o TST anulava porque não passou na comissão de conciliação prévia. Então se raciocinava com esta ideia de um processo estático, com etapas que nós precisávamos passar por elas necessariamente, ainda que fossem etapas absolutamente inócuas e desnecessárias. Então o processo flexível tenta, então, ser eficiente para retirar a necessidade de cumprir essas etapas ineficientes de acordo com aquele caso concreto. Eu acho que o nosso tempo deve estar acabando. Depois eu volto aí para a nossa complementação, dando os exemplos da prática diária de como esta ideia de processo flexível impacta muito na nossa realidade do dia a dia, e eu conto, inclusive, a minha experiência pessoal, né, nas unidades em que eu fui titular. Tá ótimo. Então, vocês que estão nos acompanhando aí pela live, a gente tem uma restriçãozinha aqui pelo Instagram do tempo de duração, que é no máximo de 1 hora. E aí, para não quebrar o raciocínio do Molina, a gente vai fazer aqui uma interrupção, mas a gente já volta em seguida, tá certo? Não vai ter espaço de tempo, não. É só o tempo de parar, bloquear essa primeira transmissão e já dar um início na segunda. Então, não saia, continue com a gente aí no aplicativo, que a gente já vai voltar logo em seguidinha. E o professor Molina vai trazer aqui os exemplos práticos, ou seja, assim, qual é o impacto concreto, porque isso também é importante, né? Que o acadêmico consiga trazer as suas ideias, aquilo que ele pensou academicamente, para trazer, então, para o contexto prático. E a gente já tem até uma pergunta, me parece, do doutor Marcos, sobre a questão da dispensa de audiência de conciliação, de defesa, perdão, na audiência de conciliação, salvo engano, ele pode até depois, se for o caso, reformular para a gente pegar, tá bem? Então, Molina, eu vou fazer aí esse breve break, mas, ó, pessoal, já vamos voltar em seguida. Podem ficar aí atentos, que não vai ter solução de continuidade aqui, tá bem? Para utilizar o nosso termo jurídico. Vamos lá, é rapidinho, eu já estou logando novamente aí.